Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também aos amigos da internet que nos assistem, nos acompanham pelo YouTube. Primeira vez também, sejam muito bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Então, vamos aos recadinhos da casa. A Casa do Caminho tem palestra 2 vezes na semana, às terças-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 10 horas. E no domingo tem a evangelização infantil. Aqueles que têm crianças, tragam que serão bem-vindos, também já começam desde cedo a entender um pouquinho mais, né? A ficar mais familiarizado com a doutrina. Todos esses dias, aí nas terças e aos domingos, tem o atendimento fraterno para aqueles que desejam passar no atendimento, seja para esclarecer alguma dúvida, seja para receber o passe à distância, para aqueles que não podem estar aqui presentes. Então, 15 minutinhos antes da palestra, é só procurar um dos trabalhadores que será direcionado. Nós vamos falar também da importância do Evangelho no lar, que é muito, muito importante, né? Tanto para harmonizar o ambiente, a nossa casa, como também a vizinhança. Então, é importante que faça o Evangelho. E aqueles que não souberem como faz, também um dos trabalhadores pode estar orientando. Na área social, a casa ajuda umas famílias cadastradas. Então, no segundo sábado de cada mês, são entregues as cestas básicas. E a gente aproveita já para agradecer a colaboração de todos, porque a casa depende também dessa... É muito importante a doação, seja em produtos não perecíveis, como também através do Pix, ou também da nossa nota fiscal paulista, que quando a gente não põe o nosso CPF, esse benefício também pode ser revertido para casa. Tá? Então, isso é importantíssimo. E nessa ação social, são 185 famílias cadastradas, mas também tem outras ajudas, como também tem agora as oficinas, que foi implantado e que está sendo sucesso, né? Então, as vagas estão sendo preenchidas, e também uma forma das pessoas que recebem a cesta também terem um apoio, né? Tanto um incentivo para ter o seu próprio negócio. Então, tem a oficina dos pães e a oficina da informática para as famílias cadastradas. Também aos sábados é oferecido um lanche para os moradores aqui das imediações. Então, esse trabalho é semanal, todos os sábados a partir das 16h30. A casa também está com uma ação que é beneficente, é um bingo pizza, que vai ser realizado dia 16/11, das 19 às 22. Então, aqueles que puderem adquirir um ingresso também vai ajudar bastante. E o local é no restaurante da UPM, que é aqui é Tremembé. É Barro Branco, bom, enfim. Mas tem o detalhe no convite, aqueles que adquirirem o convite vai ter o endereço correto. Podem convidar os amigos, a família, que são todos muito bem-vindos. Tá bom? E é isso. Então, vamos nos tranquilizando, sentando de uma maneira confortável, relaxando, se possível. E vamos agradecer ao nosso Pai Criador por estarmos aqui reunidos hoje, nesta noite, e que possamos aprender com as palavras que vão ser ditas hoje, e que a gente também possa, que aqueles que vieram buscar alívio, que vieram buscar entendimento, que possam estar adquirindo. Então, para que a gente fique bem tranquilo, para que a gente possa absorver o máximo da palestra de hoje, agradecendo sempre aos amigos espirituais que nos proporcionam esses momentos juntos, e que possamos estar serenos, tranquilos e com a mente aberta. Que Jesus nos abençoe e nos direcione o melhor para hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E nós vamos receber com muito carinho a Kátia, que fará para nós a palestra de hoje. E o tema é O Jugo é Leve, o Eterno Convite, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kátia, seja bem-vinda. Boa noite a todos.
É sempre uma alegria estar nessa casa. E o público masculino hoje, né? É uma coisa rara a gente ver em Centro Espírita, hein, Sandra? Até me surpreendi. Mas somos espíritos antes de sermos qualquer outra coisa, né? Somos espíritos em evolução, fazendo aí a nossa trajetória como conseguimos, né? E falar do jugo leve, para mim, é sempre... Tem alguns temas que a gente tem predileção, né? Porque eu acho, na verdade, um tema muito leve. E muito fácil de resumir. Daí vocês vão falar assim, hoje ela acaba a palestra em 2 minutos. Um milagre. Né? Não é bem assim, mas, na verdade, por que o jugo é... em que situação o jugo é leve? Quando a gente cumpre a lei divina. É assim simples. Não tem nada de difícil ou de complexo. É só cumprir a lei divina, não é assim? Cumpriu a lei divina, o jugo é levíssimo. Sabe? Não tem por que resistir. Porque o que é o jugo, né? É aquele cabresto que põe para dirigir, né, o animal. E quando que para nós isso pesa? Como pesa para os animais dirigidos. Quando a gente resiste a seguir o caminho. Você puxa o carro para cá, né? A vaca quer ir para lá, né? E você vai fazendo ela voltar para cá, né? Então, vai ser pesado, vai ser duro. Agora, se ela fizer o caminho dela direitinho, nada vai ter problema. É o nosso caso. Nós, de um modo geral, resistimos muito a cumprir qualquer lei, e não só a divina, porque nós achamos que a liberdade não envolve cumprimento de lei. Que ser livre é fazer o que quer. E aí eu falo assim, isso é bem legal, né? Porque isso, na verdade, é libertinagem, isso não é liberdade. Liberdade é cumprir a lei para não ser penalizado. Nós temos o direito de fazer o que quisermos pelo livre-arbítrio, sim, temos. Mas todo bônus tem um ônus. E o ônus vem antes. Nós queremos muito a premiação, né? Mas pagar o preço é complicado. Só que a gente tem que pagar o preço antes. Nas nossas escolhas de dia a dia, é interessante a gente começar a pensar o quanto aquilo que nós estamos optando fazer pode comprometer ou exigir de nós um preço que não nos convém, e mais do que isso, o quanto a nossa escolha vai afetar a vida alheia. Porque quantas vezes nós somos afetados, não é? Porque alguém decidiu fazer alguma coisa e a gente vai ter que pagar uma parte da conta, não é isso? E sempre essas escolhas nunca são agradáveis, né, gente? Né? A escolha que fazem a gente pagar não é agradável, né? Dá um exemplo assim bem rudimentar. A pessoa é diabética, tem pressão alta, é meu caso, assim, né? E come doce, não se preocupa com a alimentação, não faz exercício, aí fica doente e vai dar trabalho para os outros. As pessoas para quem ela vai dar trabalho não tem nada com isso. Absolutamente nada. E essa é uma coisa que acontece na vida de todos nós, o dia todo, o tempo todo a gente vê e a gente faz essas escolhas. E sempre vai refletir na vida de outra pessoa. Muitas coisas que nós achamos, né, e espírita tem um costume de, não, é do passado. Não, o passado pode ser 5 minutos atrás, é passado. É que quando a gente fala passado, né, dá aquele peso de que o passado são encarnações atrás e que nós estamos aqui tentando corrigir o nosso rumo. Não é nada tão grandioso assim. De um modo geral, são escolhas de agora mesmo.
primeiro, que fatalidade não existe. Segundo, que se nós pensarmos na história da humanidade, nós estamos vendo a nossa história. Ah, não sei. Então, para eu estar encarnada hoje aqui na Terra, mesmo que seja essa, que eu duvido muito, a minha primeira encarnação no planeta, eu já encarnei numa época complicada, né? Bem complicada. E não adianta eu querer achar que eu vim aqui para ajudar a Terra a evoluir. Não. Porque senão eu não estaria aqui, nem vocês estariam me ouvindo. Né? Nós estaríamos fazendo bem, sendo espíritos evoluídos. Se nós ainda precisamos falar e ouvir assuntos que nem sempre são agradáveis, é porque nós ainda resistimos muito. E a hora que eu encarno num mundo de provas e expiações, e olho para a história da humanidade e penso nas guerras, nas invasões bárbaras, nas guerras santas, na Idade Média. Idade Média que eu falo é Inquisição, cuidado, porque a Idade Média tem muita coisa boa, né? Por exemplo, para quem não sabe, o arado foi inventado na Idade Média. Então, quando falarem para vocês que é a Idade das Trevas, toma cuidado, porque tem invenções incríveis na Idade Média que são usadas, que evoluíram, mas são usadas até hoje, né? Uma idade de trevas não vai gerar coisa positiva, né? Mas a gente pensa na Inquisição, a gente pensa nas guerras atuais. Nós ajudamos, ou por omissão, ou por resistência, ou por ação efetiva, a construir essa história. Ah, mas você não disse que eu posso estar aqui na minha primeira encarnação na Terra? Ok, mas se você veio parar aqui, é porque no mundo onde você estava antes também não estava tudo tão bonitinho assim. Porque se tivesse, né, você estaria no mundo, você teria ido pela primeira vez para o mundo que já está regenerado, pelo menos. Se a gente veio pegar essa fase aqui de transição com o tumulto global que nós temos hoje, e nós ainda resistimos, é porque a coisa realmente não era tão boa assim lá, né? E aí a gente começa a pensar nos problemas que a gente passa no dia a dia. E olha para as pessoas na história da humanidade que marcaram época pelo bem que fizeram. Eu gosto muito de pensar em Gandhi. Não porque ele era advogado, né? Não porque ele era colega de muita gente aqui, mas porque ele era um hindu, ou seja, ele era um cidadão de casta elevada, porque ele foi estudar direito na Inglaterra. Isto não é para plebe. Dentro da escala social do hinduísmo, é uma pessoa abastada, é uma pessoa da classe pensante. E, no retorno para a Índia, ele acaba se chocando com uma situação que acontece no trem. E ele resolve lutar contra o fim do Império Britânico. Eu não estou preparada nem para comprar uma luta desse tamanho, muito menos para fazer greve de fome, gente, me desculpa. Né? Eu gosto muito, dá para notar que eu gosto de comer, né? Eu tenho prazer em me alimentar, e errado ainda, de preferência, porque coisa saudável não é essa coisa de ficar contando quantos pedacinhos, migalha de pão eu estou comendo, né? Então, eu falo assim, eu não estou preparada para ter a vida que ele teve. E como foi a desencarnação dele? Um cara que promoveu a paz a partir da porta de Damasco dele, né? Ele resolveu pegar um jugo leve, levíssimo. Ele só procurou fazer o bem para a comunidade. Não é leve? Não, né, gente? Para mim é pesadíssimo. Né? Casado com filhos, a mulher dele devia ter uma paciência de Jó, né?
ou de Krishna, né? Deve ser, né? Porque Jó é judeu, mas ele morre assassinado. A desencarnação dele foi trágica, mas ele conseguiu o intento. Quando nós olhamos isso e pensamos no nosso dia a dia, por mais problemas que nós tenhamos, não se compara a essas pessoas que compram esse tipo de fardo, que aceitam esse tipo de responsabilidade e que trazem para si a responsabilidade. Então, só mostra para mim que eu ainda estou resolvendo do meu passado coisas muito suaves. Porque se eu ajudei a construir a história da humanidade e estou aqui, morando numa casa, me alimentando direito, tendo trabalho, tendo agasalho, né? Tendo roupa independentemente do clima, não é assim a nossa vida? Ah, mas eu tenho... Não, problema nós temos, o mundo é de provas e expiações. Mas vamos olhar à nossa volta e ver o tamanho do nosso problema. O pessoal gosta muito de comparar com o Chico, né? E muita gente gostaria de ter a desencarnação, eu ouvi isso ontem, né? A desencarnação que ele teve, mas quem queria levar garfada na barriga? Olha, eu sou de uma geração que a gente apanhava quando era criança. E eu apanhei muito, porque eu realmente sou terrível até hoje, vocês imaginam antes, né? Não fiquei traumatizada, nada disso, mas eu nunca levei garfada na barriga. E eu era querida pela minha família. Quando eu apanhava, era correção de rumo, não era maldade. Tem uma diferença, gente. Quando nós começamos a olhar essas coisas, nós começamos a perceber que a nossa vida ainda é muito suave. E que se nós aproveitarmos essas oportunidades que nós temos no dia a dia, para cumprir a lei divina, dentro do possível, porque, claro, nós não vamos conseguir cumprir tudo. Amar ao próximo como a si mesmo é muito fácil, da boca para fora. Porque se nós não nos cuidamos, nós não amamos nem a nós mesmos, quanto mais o próximo. Porque nosso amor ainda é condicional também. Nós amamos enquanto, nós amamos se, nós amamos quando. E inimigo só existe porque já foi amigo. Porque é alguém que nos conhece. Essa história de inimigo público, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes a gente compra um pacote sem saber direito o que tem dentro. Porque todos nós fazemos coisas muito parecidas. Então, cumprir a lei divina dentro do possível é muito mais fácil do que resistir. Porque a nossa vida, vou repetir, por mais dificuldades e problemas que nós tenhamos, ela nos permite escolhas. Ainda mais numa cidade como São Paulo, num estado como o nosso, tem muita escolha, tem muita possibilidade à nossa disposição para que a gente possa caminhar com passos mais seguros. Eu falo isso porque eu já comentei isso aqui, inclusive, em algumas vezes. Há uns 15 anos atrás, eu fui para Rondônia a trabalho. E o meu choque, quando cheguei em Porto Velho, foi absurdo. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Uma cidade que, à época, tinha 20% de saneamento básico. Terra rica, tá? Rondônia já foi o maior estado produtor de gado do Brasil. É que a gente não tem... A gente pensa nesses lugares e imagina a miséria, né? O dinheiro pode ser mal aplicado, mas dinheiro lá tem até hoje. Hoje tá aí num caminho de agro com café fantástico. E cafés altamente especiais. Então, assim, é um estado rico, inclusive em mineração, né?
mas na agroindústria ele é muito bem sucedido. E aí, além de ter, na época, 20%, não sei como está hoje, da cidade, que era a capital do estado, que é a capital do estado, eu não estou falando de interiorzão, né? De ter 20% só da cidade com saneamento básico, as ruas eram de terra. Com uma coisa muito interessante. Quando fizeram as calçadas, fizeram as guias pensando em calçar a cidade. Então tem um problema ainda mais sério, porque as guias são dessa altura. Não calçaram a cidade e você precisa de uma escada para sair da rua. Eu não estou exagerando. E de lá eu fui para Ji-Paraná, uma cidade totalmente em obra, totalmente em construção. E eu olhava tudo aquilo, olhava a beleza natural, e percebi que eu vivia num universo paralelo. Não era eles que estavam no universo paralelo. Quem estava no universo paralelo eu. Porque aquilo é o interior do país. E não precisa muito esforço. Vai para o Cerrado Mineiro. Vai para o interiorzão de Minas, vai para o interior da Bahia e vai ver como é que as pessoas vivem. Então, nós somos, de verdade, privilegiados por vivermos em São Paulo. Por vivermos num grande centro urbano com todas as comodidades das maiores cidades do mundo. E o que a gente faz? Reclama do trânsito, reclama do tempo, não é isso que a gente faz? Eu vim para cá, eu optei por não ter mais carro. E hoje eu tenho um apartamento que não tem nem garagem, para eu não ter tentação. Então, fui radical, não quero mais ter carro e uso o transporte público, porque também não adianta eu não ter carro e viver de aplicativo para baixo para cima. Porque o meu conceito foi, eu não vou mais contribuir para ter tanto trânsito nessa cidade, eu tenho que fazer o que eu posso. Então, eu peguei o metrô para cá, 6h30, aquilo tinha gente até a Sé. Assim, eu peguei no Paraíso. Tinha gente dentro do metrô até dizer chega. É confortável? Não, mas não é assim o dia inteiro. Nosso transporte público é de excelente qualidade. Nosso metrô é melhor do que muito metrô do mundo. Do mundo tido como desenvolvido. Mas nós reclamamos de tudo. E eu, esse dia em Rondônia, tomei a decisão de que eu nunca mais reclamaria da minha terra. Eu não posso fazer muito, mas eu posso não contribuir para a reclamação. Porque eu vivo numa ilha, num mundo totalmente à parte do que é a maior parte dos 200 milhões de brasileiros. Além de que, considerando a minha renda e a minha formação, eu sou 4% da população, 10% da população, jogando alto, né? Quem tem mestrado, doutorado, quem é titulado, é 2% da população brasileira. O salário médio do brasileiro deve estar na faixa de 1.000 e pouco. Salário mínimo de São Paulo, um detalhe, é mais alto que dos outros estados. É importante a gente saber disso. Ah, mas a vida aqui também é mais cara. Alô? Percebe? A gente mostra um ponto positivo e arranja uma lista de pontos negativos. A gente fala muito que não tem emprego. Nessas vagas que são disponibilizadas aí através de programas municipais, sobra vaga. É um horror conseguir trabalhador para algumas vagas, porque as pessoas não querem se especializar. E muita gente perde emprego exatamente por não querer se especializar. E isso não é no Brasil. Eu conheço pessoas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que moram no país há muito tempo. Quando eu falo muito tempo, são 15 anos. E estão desempregadas, primeiro, porque elas estavam tão tranquilas com o cargo que elas tinham, são brasileiras, que não se preocuparam muito em conhecer o idioma de forma profunda.
Isso chama-se preguiça. Né? Então, elas têm erros de grafia, erros fonéticos, já passaram dos 45 anos e não estão mais conseguindo emprego. Não é porque são brasileiras, porque elas tinham emprego. E não perderam o emprego por serem brasileiras. Algumas já têm até a nacionalidade do país onde estão vivendo, porque depois de 15 anos, de forma oficial num país, você consegue cidadania. Muito antes. Né? Tem países aí que com 5 anos você tem cidadania, inclusive no Canadá. Mas porque elas se acomodaram numa condição de vida, em princípio, melhor do que aqui. Quando eu falo das escolhas do dia a dia, são essas escolhas. O quanto nós procuramos nos manter atualizados, não só profissionalmente, mas sobre o mundo que estamos inseridos. Ou a gente continua comprando ideologia? O Cazuza que o diga, né? A gente não precisa de ideologia para viver. Nós precisamos de realidade. Porque aí o jugo vai ficando mais leve. Eu costumo brincar muito com as pessoas que eu não sou uma pessoa romântica. E quem me conhece sabe que eu não sou mesmo. E eu não, tanto que eu não gosto nem de meia luz. Para mim, ou o lugar é claro, ou é escuro, essa história de que o mundo é cor-de-rosa. Né? Não, o mundo é real. A realidade não é feia nem bonita, ela só é real. E se nós lidarmos com a realidade de forma prática, a vida fica muito mais leve. Por quê? Porque nós não trabalhamos com expectativas inúteis. Que eu digo que não são nem sonhos, são delírios. A gente delira, achando que tudo vai mudar de um momento para o outro. Não vai, meus amores. Porque até agora não mudou. E não vem falar que piorou, porque não piorou, não. Pode ter piorado por um lado, mas antes não tinha micro-ondas, celular, né? Computador, reloginho que marca tudo. O meu é dos mais simples e marca, me diz direitinho como eu dormi à noite. Tem uns que são fantásticos. Ah, mas custa caro. Então, mas existe. A vida está aí para nós evoluirmos com essas coisas, não para nos escravizarmos a elas. A hora que nós começamos a olhar para o mundo, como o mundo é de fato, um mundo de provas e expiações, nós começamos a perceber que dá para ser missionário. E parar de pensar que é provas e expiações. Mas se eu cuidar da minha evolução, eu estou tendo uma missão. Eu não estou vencendo prova, não estou passando em prova, nem espiando. Eu estou cuidando da minha evolução. A hora que eu cuido, e quando eu digo eu, somos todos nós, é o individual, né? A gente tem que pensar na evolução individualmente. A hora que cada um de nós cuidar da própria evolução, o mundo vai melhorar. Porque nós vamos estar focados no que é melhor e no que é real e possível, no ritmo da possibilidade. Eu gosto muito daquelas pessoas que fazem lista de ano novo. Está chegando a época de fazer, né? Não, está chegando a época de pegar as últimas 20 listas, quem fez, e olhar quantas vezes o mesmo pedido se repetiu e você não deu conta. E pensar por que você não deu conta. Porque você delirou. Não adianta falar assim, ai, não, eu vou me disciplinar para ir à academia. Gente, eu preciso mudar muito para me disciplinar para ir na academia. E enquanto eu ficar sofrendo porque eu não estou me disciplinando, eu vou engordar mais, eu vou deixar meu organismo ainda mais carregado de toxina, em vez de eu procurar fazer coisas úteis, já que eu não consigo, já que eu não vou para a academia. E não reclamar de eu não ir. Porque a hora que eu digo que eu não estou indo, dificilmente eu assumo que eu não vou por indisciplina. Vocês já notaram? Que sempre tem uma lista de coisas que independe de nós. É o chefe, é o filho, é a esposa, é o vizinho.
É a hora que você pode ir na academia, ela está sempre cheia. Não é assim? Então, academia de prédio, que hoje em dia quase todo prédio tem academia. Quase todo não, estou exagerando, mas assim, é normal, deixa eu mudar a frase. É normal ter academia no prédio, nem que seja uma esteira, uma bicicleta e aqueles aparelhos multifuncional lá, um Smith, né, que chama? Acho que chama Smith o negócio. Vocês podem ver que eu conheço. Nossa, a língua, principalmente, é uma coisa incrível, né? Funciona 24 horas. Mas eu aviso, eu admiro. Eu tenho umas vizinhas lá que levantam 4 horas da manhã para fazer exercício. O meu normal é ir dormir às 2. Ah, então você vai antes de dormir. Porque eu trabalho até umas 9, 10 horas, ou então eu tenho atividade dentro da doutrina, de um modo geral online, até às 10, 10 e meia. Aí eu tenho um gato e uma cachorra, que eu tenho que dar atenção para os meus bichos, coitadinhos. Não é assim? Ficar um pouquinho com eles. Ah, e tenho que fazer uma comidinha, porque pelo menos à noite tenho que comer melhor do que eu como na hora do almoço. Deu tempo? Não, porque eu sou indisciplinada. É só isso. Eu não quero mesmo fazer. Eu tento me enganar, compro roupa, tênis, né? Ah, tem um monte. O que eu tenho de roupa de academia é uma coisa assustadora. Não uso nem em casa. Está lá guardadinha. Fora de moda já, mas está lá. Então, a gente arranja desculpas externas. Em vez de assumir, porque se tem gente que levanta 4 horas da manhã para fazer exercício, ou que deixa de almoçar para fazer exercício e come comidinha funcional, como que elas conseguem ou não? Só que tem um detalhe. Tem um monte de coisa que eu faço que elas não fazem. Percebe? Elas não são perfeitas também. Cada um tem disciplina porque lhe convém. E a gente sofre por aquilo que a gente não quer fazer. Não quer fazer porque acha que deve, é nesse sentido, né? Porque a gente também sofre para cumprir a lei divina, qualquer lei. Cumprir lei é chato, né? Se não fosse, olha, se a gente cumprisse lei, não tinha tanto advogado nesse país como tem, gente. Quantos advogados tem numa cidade como São Paulo? Conta para mim. No Brasil, acho que tem em torno de uns 700 mil. 700 mil. Deve ter mais ou menos uns 300, 400 mil. 300, 400? Somos o país que tem mais advogados, assim, proporcional. Olha que coisa linda. São Paulo tem 17 milhões de habitantes. Quantos advogados? 300 mil advogados. Praticamente um advogado para cada 50 pessoas, está certo a minha conta? Nós aqui estamos em 20. Tem 2 advogados que eu sei nessa sala, não sei se tem mais. Mais alguém é advogado aqui? Não, então são só 2 mesmo. Olha só, gente. Por quê? Porque cumprir lei é muito chato, então o jugo vai continuar pesado. E a gente vai aprender a cumprir lei começando pelos regulamentos da empresa, pelos procedimentos, pelo aquilo que o pessoal adora chamar de compliance. É tão chique, né? Ai, a compliance não me permite, né? A gente quer trabalhar 6 horas por dia, 4 horas por dia, e usa muito a França, principalmente, como exemplo. Eu já trabalhei com francês, aqui no Brasil, mas trabalhei com vários franceses. Eles chegam para trabalhar, sentam e trabalham. Não sai para tomar cafezinho, não fica olhando rede social. Ok? Nós fazemos como? Não precisa me contar, eu sei. Porque eu sei como eu faço. Eu não sou diferente das pessoas. A gente podendo dar uma escapadinha, né? Por isso, nós também precisamos de tantos advogados. Tem um menino que trabalha, que mora no prédio que eu moro, ele é advogado de um desses
escritórios que têm 3.000 advogados. Ele é da área trabalhista, é uma das principais áreas da empresa. E ele trabalha para patrão. Não estou dizendo que é certo nem errado, só estou falando assim, tem os dois lados da história. Sempre vai ter dois lados. Então, quando nós formos pensar que o jugo está pesado, vamos pensar no mundo em que nós estamos inseridos e na ilha em que nós vivemos hoje. E olhar um pouquinho para o mundo. Tem muita gente que não gosta de ouvir noticiário, porque diz que se entristece, que fica deprimido. Só que não tem como a gente saber como as coisas estão. Você não precisa vibrar na mesma faixa. Você não precisa se envolver emocionalmente. Mas nós precisamos saber o que acontece até para quando nós fazemos as nossas preces, saber o que pedir para o mundo, para a humanidade. Porque senão eu vou pedir o quê? Ah, não, eu quero paz. Que paz que nós estamos falando? Nós temos paz interior? Não. Nós usamos palavras que mostram o quanto nossa vida não é uma vida que promove a paz. A gente levanta para matar um leão por dia, a batalha é pesada e por aí vai. Por que a gente não começa a pensar que a gente levanta para evoluir, para cumprir os nossos deveres, para ter os nossos direitos, e que nós precisamos trabalhar porque vivemos num mundo em que tudo ainda é movido pelo dinheiro. E que se eu não ganhar, eu não tenho nada. Simples. Não é simples? Não é simples. Porque reclamar é mais fácil. O jugo vai ser leve, sim. Para isso depende de que nós o enxerguemos assim. Claro, vocês vão falar, você não reclama? Reclamo, gente, um monte de coisa, mas eu fiz as minhas escolhas das coisas que eu reclamo. Uma delas é do frio, porque eu tenho pavor do frio. Então, eu não reclamo do calor, eu não reclamo eu só reclamo do frio. Por isso que eu estou encasacada, estou com calor agora. A gente começa a falar, vai esquentando, né? Eu vim com muita roupa, porque eu tenho pavor do frio. Percebe? Então, eu reclamo. Mas a gente tem que fazer escolha, reclamar de tudo não vai dar certo. E a gente tem que começar a escolher aquilo pelo qual nós vamos usar a palavra que todo mundo usa, batalhar. Eu prefiro pensar aquilo pelo qual eu vou agir. Em prol do que eu vou agir? Qual vai ser a minha ação? Porque aí eu começo a canalizar o meu tempo, a minha energia, para coisas que podem ser produtivas para mim e para a sociedade. O jugo vai ficando mais leve. Se, em vez de nós olharmos para o nosso dia e falarmos por causa de algo desagradável que aconteceu, que o dia foi péssimo, ou que alguém estragou o nosso dia, vamos pensar nos momentos que nós tivemos agradáveis. O cafezinho que nós tomamos com o colega que nós gostamos de conversar, a fofoca do corredor que nos fez dar um sorriso de prazer. Você vai falar assim, mas isso é maldade. Não, ainda somos espíritos que gostamos de uma fofoquinha, ou não? Vocês não gostam? Né? Tem gente que fala assim, não quero ouvir, então eu saio de perto, mas depois fica desesperado, querendo saber o que foi que estavam falando. Então, é melhor ouvir. Não precisa comentar, mas ouvir. Né? Vamos pensar nas coisas legais. Só o acordar toda manhã e ter uma cama para dormir já é uma vantagem incrível num planeta como a Terra. A gente lembra de agradecer? A gente lembra de agradecer pela vida, pelos passarinhos que cantam, às vezes às 4 da manhã.
né? Fazer a gente acordar cantando 4 horas da manhã numa cidade como São Paulo. Eu já ouvi gente reclamar disso também, né? Ah, re- Começar a agradecer por termos possibilidade de escolha, mesmo que façamos as escolhas menos agradáveis para nós. Nós podemos escolher, gente. Ainda podemos. E se nós investirmos no agradecimento, nós vamos poder escolher cada vez mais. Porque senão o nosso futuro não vai ser dos mais agradáveis. A Terra está mudando. E a Terra vai mudar. A Terra não, ela está mudando fisicamente, né? Isso está todo mundo sabendo, né? Hoje está toda uma discussão aí, COP30, tudo isso, 1,5 graus a mais de temperatura do que estava previsto. As metas não estão sendo cumpridas, e aí o pessoal, eu frequento muito esses ambientes profissionalmente, e eu escuto assim, então, mas o pessoal gasta lá em cima e a gente sofre aqui embaixo. Bom, desculpa, o planeta é um ecossistema. Nós também já vivemos lá em cima. Se nós somos reencarnacionistas e acreditamos que não é a primeira vida no planeta, primeira vez nós estamos aqui, nós já vivemos no hemisfério norte. Já queimamos carvão, desvastamos, fizemos tudo isso. O problema não é esse. Tudo tem um preço. Nós estamos pagando a conta. Então, vamos agradecer por podermos pagar a conta. E por podermos fazer escolhas, não por ideologia, mas escolhas mais sensatas do que a humanidade fez até agora. E eu não estou falando de muito lá atrás. Quando eu era adolescente, eu comecei a fumar e a gente jogava bituca de cigarro no chão. A gente, com 14, 15 anos, os pais davam, na minha geração, a chave do carro, né, Semi? Para adolescente de 14 anos, ir para a festinha, levar os amigos, todo mundo bebia. Voltava, vocês vão falar assim, mas o carro naquela época não andava. Gente, mas era carro, desculpa. Só que a gente não sabia as consequências que nós sabemos hoje, graças à evolução da ciência. Ah, então você se arrepende? Eu não me arrependo, não vai adiantar me arrepender, eu já fiz. O que eu tenho é que cuidar daqui para frente e pensar nas próximas gerações. Arrependimento não resolve nada, o que resolve é a atitude. Agradecer a oportunidade que eu tive, então, de fazer esses aprendizados na pele. Graças a Deus eu continuo encarnada, mas muita gente desencarnou cedo. Então, quando nós começamos a olhar a nossa história, nós vemos que a nossa vida não é tão ruim assim. E que o jugo ainda é muito leve. Vamos seguir com bom ânimo, com alegria, porque eu já devo ter estourado o tempo, eu estou olhando. Hã? Tem tolerância? Isso porque eu falei para vocês iam falar assim, já resolveu a palestra, né? O jugo é leve a cumprir a lei divina. Então, mas tudo isso para mostrar que não é, ele é leve. É simples, mas não é fácil. Porque para nós, tudo que é fácil não tem valor. Acho que é por isso que cumprir a lei divina é tão difícil. Por isso que precisamos de tanto advogado encarnado para resolver as nossas pendências na justiça. E eles cobram caro, além de tudo, né? O problema é esse. Sabe cobrar, né? Mas é isso, meus amores. Vamos começar a pensar nesse julgo, né? Não como um cabresto que nos torna marionetes para lá e para cá. Simplesmente como a liberdade de escolher o que é bom para a nossa evolução como espíritos e não para o nosso momento imediato. Beijo, obrigada. Alguma pergunta, reclamação, qualquer coisa, à todos à disposição. Tá bom? Beijo, obrigada. Obrigada, Kátia. Então, vamos agora silenciando nossos pensamentos. Vamos aqui agora fazer as nossas vibrações. Então, vamos reunir os nossos melhores pensamentos.
e agradecermos por tudo que ouvimos, que a gente então possa fazer nossas escolhas com mais consciência e pedindo ao Pai que os nossos desejos de paz, de harmonia, de serenidade, que elas possam ser levadas aos mais necessitados, aos lugares mais distantes, mais remotos, onde ainda há muita precariedade, em todos os sentidos. Que a gente possa vibrar muito amor, saúde, aqueles que estão doentes, que passam por momentos mais difíceis, seja físico, mental, envolvendo também a área da saúde, os hospitais, para que essas pessoas também possam receber o auxílio da melhora, vibrando também pelos cientistas que desenvolvem tantos remédios, e também esses países que continuam em guerras, vibrando também pelos dirigentes, governantes das nações, para que eles possam governar com mais discernimento, levando o auxílio àqueles que mais necessitam. E agora nós vamos agradecendo imensamente, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, sentindo a presença dos nossos guardiões, dos amigos espirituais que nos envolvem num abraço, e que possamos levar conosco o ensinamento de hoje para o nosso dia a dia, e que possamos retornar para os nossos lares, para os nossos familiares, em paz e segurança. E que possamos estar juntos novamente numa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos permanecer em silêncio para poder continuar com o passe.